Então, antes de mais, bem-vindos então a este webinar da FLAG, onde vamos falar sobre estes acrónimos que ouvimos muitas vezes, ou que lemos muitas vezes quando se fala de tratamento de imagem, RGB, SMIC, DPIs, PPIs, o que é isto, de que forma é que nós conseguimos controlar e de que forma é que nós conseguimos editar esses valores tendo em conta as nossas necessidades quando trabalhamos com imagens em Photoshop. Ou seja, estas noções serão aplicadas a software. O Photoshop vai ser nele que vamos estar aqui a trabalhar e vai ser nele que vamos estar então a testar estas vertentes. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, algumas bases do Photoshop para avançarmos então para esta parte da imagem, o que são estas imagens e de que forma é que as controlamos. Então, começando aqui com o Photoshop, vamos falar então sobre os conceitos fundamentais do software. Então, começamos por falar por luz e cor em digital. Ou seja, quando nós trabalhamos com Photoshop, não sei se alguns de vocês são mais familiarizados com o software e outros menos, é um software que é essencialmente, e que tem a sua grande força, na tratamento de imagem já executadas, ou seja, nós temos o Illustrator em que trabalhamos, por exemplo, a partir de páginas em branco e construímos formas através do vetor. Temos o InDesign em que fazemos diagramações e construímos páginas para a paginação. No Photoshop, a lógica do software e a forma como ela aparece no mercado tem muito a ver com o tratamento de imagens já capturadas, ou seja, imagens que já existem e que são trabalhadas a nível de cor, formato, etc. Apesar de, ao longo do tempo, o Photoshop se ter tornado um software bastante versátil no que tem a ver as suas capacidades. O que é que eu quero dizer com isto? É um software, então, que ao longo do tempo tem adquirido bastantes valências de tratamento de imagem, de elementos vetoriais, de uma série de, de ferramentas que permitem não só tratar imagem, mas também trabalhar vetorialmente, criar elementos vetoriais, agora até trabalhar com vídeo, trabalhar com 3D, trabalhar com uma série de ferramentas que nos permitem ter um, um leque mais amplo de oportunidades quando trabalhamos com esse software. Aqui o Connect congelou, não sei se vocês me estão a ouvir. Como eu estava a dizer, o software é então bastante completo e bastante complexo, tendo em conta as suas finalidades, mas onde nós nos vamos focar aqui será então na vertente de luz e cor em digital e de que forma é que nós podemos então trabalhar com estes elementos quando estamos a trabalhar com o Photoshop. Então vamos olhar aqui para a introdução para os conceitos fundamentais de luz e cor em digital. Então, em primeiro lugar, vamos ter que falar sobre estes dois conceitos que são o RGB e o SMIC. E falamos aqui também do SMIC porque temos que partir aqui da cor em formato físico para falarmos então em formato digital. Quando nós falamos em RGB, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de todo o, toda a cor que é reproduzida em elementos que usam luz para a reprodução de cor. Isto é o quê? Quando nós, quando nós estamos então a trabalhar no nosso computador, quando nós estamos a ver televisão, quando nós estamos a utilizar qualquer tipo de plataforma que use a luz para reproduzir cor, nós estamos a usar então um modelo de cor RGB.
Este modelo de cor RGB é um modelo de cor que usa três feixes de luz, que são o red, o green e o blue, que, tendo em conta diferentes percentagens de cada um destes feixes de cor, nos permite recriar todas as cores do espectro. Ou seja, se nós vemos aqui ao Photoshop e estamos aqui então no ambiente de Photoshop de uma forma muito rápida. Temos aqui as ferramentas de Tools, que é basicamente como se fosse o nosso porta-lápis. Temos aqui a nossa área de trabalho e os menus adjacentes. Quando nós vemos aqui a cor e damos dois cliques, aparece-nos aqui o Color Picker, ou seja, que é o elemento que nos permite escolher a cor. E se nós olharmos aqui para este quadro, temos uma série de siglas que representam várias formas de reproduzir cor. Temos o HSB, temos o LED, temos o RGB, temos o SMIC e temos as Wave Colors. Então, quando nós temos uma cor aqui no nosso ecrã, o que nós conseguimos ver então é que sempre que nós fazemos um clique em qualquer uma das cores, o código de todas elas, mas aqui vamos focar no RGB, o código RGB dessa cor muda. Ou seja, sempre que nós selecionamos uma cor diferente, temos então um código RGB diferente para essa cor. Desta forma, nós conseguimos então uniformizar quais é que são as características dos códigos de cor e conseguimos garantir que quando escolhemos uma cor, quando escolhemos um código de cor RGB e passamos esse código a outra pessoa, este código é então reproduzido da mesma forma em todos os elementos. Já o SMIC é um sistema de cor que nós usamos em impressão que tem uma lógica semelhante em relação à mistura de cores, ou seja, nós temos aqui no SMIC 4 canais de cores, o CA, o magenta, o amarelo e o preto, que quando nós selecionamos uma cor, também vemos que são as percentagens destes canais que nos vão dar a cor que nós temos visível, sendo que aqui a diferença no SMIC é que nós não estamos a trabalhar com luz, estamos a trabalhar com pigmento, ou seja, a mistura destes elementos para nos dar a nossa cor final não é dada através de feixes de luz, como é dado no RGB, é dado sim através de pigmento, ou seja, uma mistura física. Como vocês pensarem terem uma paleta e dentro dessa paleta haver então uma essas quatro cores que vocês têm, tem um tubo de cian, um tubo de magenta, um tubo de amarelo e um tubo de preto, e ao misturarem diferentes porcentagens destas cores, vão-vos dar a vossa cor final. Aqui no SMIC temos apenas uma coisa que acontece, é que o SMIC reproduz todas as cores que nós vemos impressas, excluindo as cores especiais, ou seja, o SMIC não reproduz brilhantes, prateados, algumas cores de Pantone que são aqui trabalhadas. Então, quando nós nos vemos abrindo o Photoshop e escolhendo um modelo de cor, e podemos ter uma certa indecisão em relação a que modelo de cor utilizar, uma boa forma de vocês terem a certeza acerca de qual modelo de cor utilizar é pensarem qual é que é a finalidade da vossa imagem, a finalidade do vosso trabalho e qual é que vai ser o modelo em que este vai ser reproduzido. Ou seja, se eu pensar numa imagem que vai ser exibida num ecrã, num projetor, num elemento em que a cor seja reproduzida através de luz, ou seja, que nós pensemos que a cor está a ser reproduzida através de luz, será sempre o modelo RGB, ou seja, é a luz que é utilizada para nos reproduzir a nossa imagem, é a luz que é utilizada para que a imagem seja visualizada, ela vai ser exibida num formato em que não existe tinta, será sempre então um modelo de cor RGB. Quando nós idealizamos uma imagem para ser utilizada e para ser reproduzida através de tinta, ou seja, para ser reproduzida através do modelo em que se usa pigmento, será sempre semi. Okay? Sendo que
dentro da RGB, nós vamos ver aqui que existem uma pequena nuance em relação a nós usarmos RGB para ecrã ou usarmos um modelo de cor para web, em que existem aqui algumas diferenças. Então podemos ver aqui que RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivo, ou seja, o que é que quer dizer com aditivo? Quer dizer que quando todas as cores são levadas ao máximo, ou seja, quando eu coloco, como vocês conseguem ver aqui, o máximo de todas as cores, que é o 255, de red, de green e de blue, eu tenho o branco. Formado então por vermelho, verde e azul, o propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrónicos, como monitores, scanners, câmaras digitais, assim como na fotografia tradicional, pois a fotografia tradicional também é reproduzida através de luz. Numa escala que varia de 0 a 255 tonalidades, combinadas eram mais de 6 milhões de possibilidades de cor. Cada mistura das três cores está no valor mínimo, o resultado é a cor preta, e os valores máximos resultam na cor branca. Temos aqui então um esquema de RGB com as cores no máximo, no mínimo e algumas variações de cor que nos permitem então ter este resultado da parafernália de cores que nós vemos reproduzidas no nosso ecrã. Uma pequena nuance que nós temos aqui quando estamos a trabalhar com cores digitais e cores no formato digital é que se nós estivermos a olhar aqui para o Color Picker e como já tínhamos visto, temos aqui todos os modelos de cor. Neste momento, vamos só selecionar aqui outra cor para que fique isto tudo no zero. Temos aqui o RGB e temos aqui o código web, ou seja, sendo a web color. Qual é que é a diferença aqui entre o RGB e as web colors? É que o RGB reproduz mais cores do que as cores web, ou seja, a amplitude de variação de tonalidades dentro do RGB é maior do que nas web colors. E o que é que isto se traduz de forma prática? É que muitas vezes nós podemos estar a pensar num formato para o web, ou seja, um formato que não vai funcionar num ambiente digital offline, vai funcionar num ambiente digital online, vai funcionar agregado num elemento web, e podemos estar a fazer umas coisas de cores, e pode acontecer que nós podemos escolher uma cor que não é reproduzida exatamente da mesma forma como nós a pensamos quando colocada no ambiente web. E como é que nós conseguimos evitar isso? Nós temos aqui no Color Picker esta opção aqui que é Only Web Colors. Quando nós clicamos, nós vemos então que a quantidade de cores fica bastante mais reduzida em comparação com RGB. Ou seja, nós no RGB tínhamos aqui nesta área todas estas variações de cor e quando ligamos o Web Colors passamos a ter apenas uma, apenas outra, apenas outra, apenas outra, apenas outra. Esta ferramenta pode ser muito útil quando nós estamos a desenhar e estamos a tratar algum tipo de imagem especificamente para funcionar num regime do web. Isto quer dizer que podemos assim evitar que quando exportamos a imagem, quando usamos a nossa imagem, podemos ter problemas de cor, problemas de reprodução de cor, se à partida nós trabalharmos e exportarmos logo a nossa imagem, tendo em conta a sua finalidade. Ou seja, isto aqui, quando nós trabalhamos com cor no Photoshop e com modelos de cor, muito do trabalho tem a ver com esta preparação e com esta gestão de preparação da cor, tendo em conta a sua finalidade. Ou seja, eu sei que vou trabalhar em semic, sei que vou trabalhar para impressão, vou logo trabalhar no modelo de cor que se ajusta melhor a essa finalidade. Eu sei que vou trabalhar para digital, vou então trabalhar logo no modelo de cor que se ajusta melhor para essa realidade. Eu vou trabalhar para o web, vou então trabalhar logo com as características do modelo de cor RGB que se ajustam melhor para esta realidade. Desta forma consigo evitar logo à partida uma série de problemas de exportação, uma série de erros na cor, uma série de problemas que podem surgir por uma má leitura e uma má exportação de uma imagem. Quando nós pensamos nestes códigos de cor e nestes alfabetos, a forma como podemos visualizar é
O RGB é uma linguagem e o SMIC é outra linguagem. E quando nós, por exemplo, queremos exportar um elemento para o web, mas para digital, desculpem, mas exportamos a nossa imagem em SMIC, nós estamos, por exemplo, a passar um texto que está escrito em russo a uma pessoa que só lê espanhol. Ou seja, a forma como a leitura das características da cor vai ser feita não será correta e pode dar aso a erros. Portanto, nós vamos sempre exportar o texto na língua pela qual o interlocutor a vai ler. Ou seja, se estamos a falar de uma imagem para um ambiente digital, vamos preparar então a leitura do modelo de cor em RGB para quando ele for exibido não haver nenhum problema de leitura ou de exportação em relação a este formato. Em seguida, vamos falar um bocadinho sobre resoluções e sobre como adaptar uma imagem para ser exportada, tendo em conta a sua melhor resolução e a sua finalidade. Quando nós falamos de resoluções, muitas vezes nós encontramos estes dois valores, que são os 72 dpi ou ppi e os 300 dpi ou ppi. São duas resoluções standardizadas que são muitas vezes usadas na exportação e na preparação de imagens para dentro dos softwares. Então, que relações são estas? Muitas vezes nós encontramos as imagens RGB em 72 dpi ou, como estamos aqui no Photoshop, em ppi, porque dots per inch ou dpi é quando a imagem é exportada. Quando nós estamos dentro do Photoshop a trabalhar dentro do software, o Photoshop trabalha em pixels, ou seja, porque é uma ferramenta de tratamento de cor de imagem que trabalha com imagens fechadas. Então nós trabalhamos com pixels per inch, ou seja, pixels por polegada. O que é isto dos 72 dpi? Os 72 dpi querem nos dizer que numa área de 1 inch, ou seja, de uma polegada, na imagem nós vamos ter 72 pontos. Ou seja, é nós pensarmos que dentro de uma área, como vocês conseguem ver aqui, nós vamos ter 72 pixels e estes 72 pixels vão ser os pontos, tipo pontilhado, que nos vão dar o resultado final, que é a nossa imagem. Ou seja, quando nós falamos de pixels nas imagens e quando nós falamos da resolução que essas imagens têm, nós não estamos nada mais nada menos do que a falar da quantidade de ponto, ou quantidade de pixel que a imagem tem, que ao funcionar em conjunto, como vemos aqui, nos dão o aspecto da nossa imagem. Nós podemos pensar aqui que uma maior quantidade de ponto vai traduzir em quê? Vai traduzir em maior detalhe, em maior resolução. Ou seja, se eu tiver uma imagem com 72 dpi, eu vou ter um tipo de resolução. Se eu tiver uma imagem com 300 dpi, eu vou ter outro tipo de resolução. Até podemos fazer esta experiência aqui nesta imagem, que nós temos 300 dpi, e vamos reduzir a resolução desta imagem para 72 dpi. Como é que vamos fazer isso? Vamos aqui, Image, Image Size, e temos aqui, então, o tamanho da imagem, ou seja, a sua largura e a sua altura, e a sua resolução, e o que vamos fazer aqui é reduzir, então, a resolução desta imagem. Vamos manter a sua largura em pixels. Nós conseguimos ver aqui, então, numa área onde nós tínhamos uma resolução, vou fazer aqui novamente, e com zoom apertado,
que ao reduzirmos então esta capacidade, nós vamos ter então uma perda de nitidez, uma perda de foco nesta imagem. É o qual trabalharmos então em 62 e entre estes 300 dpi. Aqui nós falarmos de resolução melhor ou resolução pior pode ser um pouco falacioso, porque as resoluções também têm muito a ver com a finalidade que nós queremos dar às nossas imagens. É claro que eu ter uma resolução maior dá-me mais possibilidades do que eu ter uma resolução menor. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, nesta imagem, que tem 72 dpi, eu tenho 72 dots per inch aqui, quando eu vou, então, image size, eu consigo então ver que é uma imagem que tem 35 cm por 42, se eu colocar aqui em pixels, como está aqui em cima, tem 1000 pixels por 1195 e tem uma resolução de 72 dpi. O que é que isto me quer dizer? Caso eu aumente o meu artboard desta imagem, como eu tenho uma resolução de 72 dpi, se eu vier aqui e aumentar, eu vou colocar isto aqui agora a 100%, o que é que aconteceu? O pixel que aqui tinha este tamanho, não é? Tinha uma área pequena. Ao ser aumentado, o que é que aconteceu? Aumentou o tamanho. Ou seja, quando nós aumentamos uma imagem, não acontece dos pixels por milagre se reproduzirem e a qualidade se manter a mesma. Não, um pixel que era pequeno passa a ser maior, passa a ter um tamanho maior dentro da imagem. Isto é o que faz com que nós vulgarmente chamemos de pixelização das imagens, ou seja, a imagem tinha um aspecto correto, porque os pixels estavam pequenos e quando nós olhamos para eles a olho nu não os conseguimos ver, ou seja, eles estão a fazer parte da mancha da imagem, e quando nós aumentamos a imagem, os pixels aumentam de tamanho, ou seja, a malha aumenta de tamanho, e, por consequência, esse pixel que estava invisível passa a ser visível e passamos a vê-lo na nossa imagem e no nosso artboard. Quanto maior for a resolução, menor vai ser o tamanho do ponto. Ou seja, se nós vemos aqui este esquema, ou seja, quando nós temos uma resolução de 62 pontos, nós temos o tamanho do pixel muito maior do que quando temos uma resolução de 300 pontos em que temos o tamanho do pixel muito menor. O que é que isto permite? Permite quando nós temos uma imagem com 300 dpi que a capacidade de aumentar ou diminuir esta imagem é maior, porquê? Porque nós temos maior quantidade de ponto e ao termos maior quantidade de ponto permite-nos então que esta imagem tenha uma maior flexibilidade de aumentar ou diminuir, porque mesmo quando nós aumentamos para um tamanho, vamos supor 50% ou 30%, o ponto, como era pequeno, ele mesmo que aumente um terço ou um quarto, vai continuar pequeno em comparação quando nós temos uma imagem em 72 dpi. Ou seja, a partir de uma imagem com 72 dpi, é muito mais difícil nós redimensionarmos uma imagem, comparando com a imagem que tenha 300 dpi, em que nós vamos ter um leque de possibilidades muito maior, vamos conseguir então fazer uma série de alterações em que a qualidade é garantida. Contudo, isto olhando apenas numa análise de qualidade e tamanho em bruto, porque depois os DPIs e os PPIs também se aplicam muito à finalidade da própria imagem. Por exemplo, quando nós trabalhamos em RGB,
principalmente quando nós trabalhamos em RGB, ou modelo de código digital para formatos web, a resolução de 62 dpi está muitas vezes intrinsecamente ligada a este modelo de cor. Ou seja, por regra, vocês vão encontrar uma série de imagens em RGB que têm a resolução de 72. Porquê? Porque este valor de 72 é um valor que nos permite ter uma qualidade razoável, ou seja, não fica em causa a visualização da imagem, nem fica em causa a visualização para os formatos onde ela é exibida, ou seja, de ecrãs, e ao mesmo tempo não temos uma imagem muito pesada. E aqui o fator peso também é muito importante. Porquê? Certeza que todos vocês já visitaram, por exemplo, websites ou páginas online em que as imagens são muito pesadas e vocês entram e aquilo demora horrores a fazer o loading das imagens. Porquê? Porque essas imagens são muito pesadas e o tempo de carregamento fica muito maior. Nós, ao trabalharmos com a resolução das imagens, estamos também a trabalhar com o seu peso. E principalmente para ambientes web, nós temos uma resolução de 300, muitas vezes não é vantajoso, tendo em conta a forma como o utilizador irá ver a imagem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o peso que essa imagem vai ter quando nós estamos a trabalhar com ela. Então, nós trabalhamos aqui com um compromisso quando estamos a trabalhar para digital, ou seja, nós temos este compromisso nos 72 dpi, que é uma resolução que permite então ter uma boa capacidade de visualização para o utilizador e que me permite também ter um bom peso de imagem, ou seja, temos imagens muitas vezes com 800 capas, 900 capas, 1 mega e meio, que me vão então permitir ter uma boa relação entre qualidade e peso da imagem para a sua visualização e para a sua distribuição. Já os 300 dpi muitas vezes são ligados com o sistema de cor SMIC, como nós conseguimos ver aqui. Porquê? Porque é um sistema de cor que muitas vezes é dado como ideal para impressão, ou seja, nós temos uma qualidade de ponto, quando exportada, que permite que a imagem tenha uma boa resolução e tenha uma boa qualidade para ser reproduzida através dos sistemas de impressão, principalmente nos sistemas offset, não tanto pelos sistemas digitais. Então, podemos fazer aqui esta correlação entre cor e resolução. RGB, modelo de cor, funciona com luz, que é aplicado a todos os elementos que funcionem e que vejam a sua cor a ser reproduzida por luz, seja ecrãs, projeções, telemóveis, câmeras, etc. E a este RGB ligamos então os 72 dpi e, quando exportado, dpi. Quanto ao modelo de impressão, é o SMIC. O SMIC são as quatro cores, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Funciona com pigmento, ou seja, RGB, luz, SMIC, pigmento. E quanto à resolução, nós vamos então aplicar aqui, por norma, os 300 dpi. Uma coisa que é importante também termos consciência é que esta ligação RGB 102 dpi, esta ligação SMIC 300 dpi, tem muito a ver também com boas práticas dentro de cada uma destas áreas onde estas imagens funcionam. Ou seja, estas políticas não são estanques e muitas vezes nós temos que ver imagem a imagem qual é que é a melhor solução. Eu dou um exemplo para cada uma delas. Dentro das imagens RGB, muitas vezes nós podemos necessitar de um bocadinho mais dos 72 dpi. Um exemplo é, vamos supor que vocês estão a fazer uma projeção numa área muito grande, acho que é uma área de 3 metros por 1,5 m, em que essa projeção é feita por um bom projetor, mas tem esta área muito grande e a visualização é feita relativamente perto do visualizador, ou seja, a pessoa que vai estar a olhar para essa imagem vai vê-la relativamente perto, não vai ser uma visualização ao longe. Pode acontecer que os 72 dpi não sejam suficientes, então eu necessito de colocar uma maior resolução para ter um tamanho de pixel menor a quando desta projeção. Ainda por cima, como é uma projeção, ou seja, a imagem não vai estar em ambiente web, o peso não é problema. Ou seja, não tenho essa capacidade de ter a imagem rapidamente disponível para visualização. O que me permite carregar um bocadinho no peso e permite-me então ter uma imagem com melhor qualidade
que reaja melhor quando for projetada nesta grande área que eu estou a trabalhar. Em relação à ligação SMIC 300 dpi. Uma, uma ideia que pode ser partilhada aqui é que, muitas vezes, tendo em conta o tipo de impressão, podemos necessitar também de outra resolução. Por exemplo, nos jornais de grande tiragem, como são, por exemplo, o Jornal de Notícias, o Correio da Manhã, jornais esportivos, etc. A impressão é feita de uma forma bastante rápida e é feita num papel que muitas vezes não é muito bom. Não é muito bom no sentido dessas publicações se deixarem no tipo de papel, não é muito bom no sentido da quantidade de exemplares que é feita, da velocidade em que esta quantidade tem que ser impressa, que muitas vezes é durante uma noite que temos que fazer milhares e milhares de exemplares. A absorção da tinta não é melhor. Portanto, a quantidade de DPIs que nós temos numa imagem de 300 não vai ser aproveitada depois pelo método de impressão que está a ser aplicado nesta situação. E muitas vezes reduz-se então a quantidade de PPIs, ou seja, reduz de 300, por exemplo, para 200. Para quê? Para que a malha fique menos complexa, para que os ficheiros fiquem menos pesados e para tornar todo o processo de criação de ficheiros de impressão e criação de placas de impressão mais fácil para quem executa, sendo que quando o elemento é concretizado, não vai haver uma diferença notória para a pessoa que o lê. Ou seja, aqui é importante então reter, temos estes dois valores como valores ideais, sendo que podem haver situações em que eles sejam ajustados, tendo em conta a sua finalidade. Então, aqui um pequeno resumo. 62 por 300 são pixels bitmap, são pequenos quadrados de cores diferentes. Quando juntos formam uma imagem, perdem qualidade na ampliação, dimensão de impressão definida dos PPIs, ou seja, dots per inch. São aplicados em PSPs, BMPs, GIFs, JPEGs, PNG, TIFFs, etc. Temos aqui então DP a PPI, pontos ou pixels polegada. Cada polegada tem uma medida de 2,54 cm. Cada pixel é formado pelas três cores básicas, red, green e blue. Ou seja, a partir destes elementos nós temos então a visualização da nossa imagem final. Temos aqui então o exemplo da mesma imagem, exatamente com a mesma altura, exatamente com a mesma largura. Uma com uma resolução de 72 dpi, outra com uma resolução de 300 dpi. Podemos ver na 72 dpi que a profundidade e o detalhe é muito menor do que na imagem 300 dpi. Sendo que, vamos supor que a imagem da esquerda era usada para web e a da direita era usada para impressão, elas poderiam ser exportadas exatamente como estão aqui e não havia necessidade de aumentarmos ou reduzirmos a resolução quer numa, quer noutra. E aqui mais uma vez o exemplo da malha, a malha 72 dpi e a malha de 300 dpi. Temos aqui também estes dois exemplos, são exemplos de pontilhismo, ou seja, que foi um movimento de pintura que surgiu em França e que nós temos aqui levada a uma componente artística, mas os fundamentos do que são a reprodução de imagens por pixels, ou seja, são pequenos pontos, cada um com uma cor, que quando vistos como um todo, nos vão trazer a nossa imagem final, ou seja, nos permitem visualizar a nossa imagem como um todo e não apenas como a quantidade isolada das suas partes e dos seus pontos. Até aqui, alguma dúvida? Alguma questão? Ok, Teresa, obrigado. Então, depois de falarmos de modelos de cor e de falarmos sobre
as resoluções. Vamos dar aqui um saltinho às layers, pois as layers também são um elemento fulcral do trabalho dentro do Photoshop e do trabalho com estes elementos de cor. Sendo que sempre que nós abrimos um fecheiro no Photoshop, ou criamos um fecheiro no Photoshop, quando vamos aqui a File, New para criar um novo fecheiro, ou a File, Open para abrir um novo fecheiro, é-nos aberto então ou um conteúdo em branco quando nós trabalhamos com um fecheiro novo, ou as imagens que nós abrimos quando estamos a trabalhar com um fecheiro já criado. E sempre que o fazemos, temos sempre uma layer que está a conter esse nosso conteúdo. Ou seja, quando nós vamos aqui, no elemento novo temos uma layer em branco, neste caso é dentro de um artboard, e aqui nestas duas imagens temos então a layer base, que neste momento também funciona como layer de background. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é a layer de fundo, é a layer que está a prender a forma e que está a servir como base. Nós temos vários tipos de layers que o Photoshop consegue emular e vamos ver aqui só 3 tipos de layers muito simples e que vos vão conseguir ajudar a separar esses alicerces para futuros trabalhos aqui dentro. Então, nós neste momento temos aqui esta layer que é uma fotografia, certo? Que é uma layer de pixel. O que eu fiz aqui foi retirar o alocate de background e transformar essa layer numa layer normal. Para o Photoshop, esta layer é exatamente igual a esta layer aqui. Ou seja, são layers de cor. Sendo que a única diferença é que nesta layer eu tenho milhares de pixels com milhares de cores e na segunda layer eu tenho milhares de pixels, mas apenas com uma cor. Mas a nível fundamental temos exatamente o mesmo tipo de conteúdo. Depois temos layers de texto, que quando vocês olham conseguem ver que tem uma visibilidade e um ícone diferente que nos permite distinguir, ou seja, uma layer que não é da mesma tipologia das layers de imagem. E depois temos as layers de vetor, que, mais uma vez, são representadas de uma forma diferente no menu das layers e que nos vão permitir também ter outro tipo de ações diferentes às ações que nós temos com as layers de cor. Quando nós trabalhamos aqui com layers no Photoshop, nós temos uma hierarquia. Esta hierarquia quer dizer o quê? Eu tenho aqui estas 4 layers e estas 4 layers têm uma ordem, sendo que o que está mais à frente é o que está mais visível, segundo plano, terceiro plano e quarto plano. Se eu pegar nesta layer e puxar para cima de todo, ela vai tapar todas as outras layers que estão lá em cima. Porquê? Porque esta layer ocupa a área total do meu artboard. Sendo que o meu artboard é o quê? O meu artboard é a minha área de trabalho. Logo, eu devo gerir o posicionamento destas layers para conseguir editar da melhor forma o tipo de conteúdo que tenho, tendo em conta a sua tipologia e tendo em conta os seus elementos. Quando eu tenho uma série de conteúdos tão variados como tenho aqui, em que tenho, neste momento, uma layer de cor que me é dada por pixels. Tenho uma layer de texto, que é um elemento que, apesar daqui no Photoshop ser reproduzido através de pixels, é um elemento que é baseado em vetor. E tenho também este retângulo que, mais uma vez, apesar daqui no Photoshop
Photoshop se reproduzir através de pixels, também é um elemento vetorial. Tem então três tipos de elementos diferentes. E agora eu vou querer exportar estes elementos. E quando eu quero exportar esta composição, o que é que vai acontecer? Dependendo do tipo de exportação que eu fizer, os elementos vão manter as suas características. E quando eu digo vão manter as suas características, digo que o pixel vai continuar pixel, o texto continua texto e o vetor continua vetor. Ou vão ser transformadas em pixel. E como é que eu decido então e trabalho então com estas características? Eu vou então a File, Save As. E como vocês conseguem ver, eu tenho então a minha imagem com 72 dpi, RGB. E quando eu venho aqui, eu vou olhar aqui para três formatos de exportação. Tenho o formato Photoshop, sendo que no formato Photoshop é o formato base do software e quando eu salvo em Photoshop é o formato que me permite abrir e continuar a trabalhar com os elementos layers como layers, vetores como vetores, texto como texto, ou seja, todos os elementos mantêm as suas características. Nenhum deles é renderizado e nenhum deles é transformado a quando da sua exportação. Depois temos o Photoshop PDF, que é um fecheiro que pode ser trancado, ou seja, o Photoshop, quando nós exportamos em PSD, é um fecheiro que é aberto e quando é aberto tudo é editável. Nós no Photoshop podemos trancar algumas opções de edição. E quando exportamos em Photoshop, em PDF, desculpem, conseguimos também manter as características formais de cada uma das imagens, ou seja, cada uma das layers. O que é imagem? O que é pixel? Continua pixel. O que é vetor? Continua vetor. Já quando exportamos para JPEG, não. Nós quando exportamos para JPEG, nós vamos ter então estas três layers aqui, vetor, texto e imagem. E quando fazemos a exportação, todos estes elementos, vamos aqui à pasta, todos estes elementos foram transformados em pixel. Ou seja, quando eu agora abro esta imagem no Photoshop, todos estes elementos foram achatados. Vocês veem que já não temos as três layers, temos apenas uma layer. E todos eles foram transformados em pixel. Eu aqui tenho então uma exportação simples de uma imagem para um ambiente digital. Ou seja, eu peguei aqui nesta imagem, todos os seus conteúdos foram achatados e exportei-os em RGB 102 dpi para um ambiente digital. Outro formato que eu posso usar para trabalhar no ambiente digital, vou aqui ao Save As, e tenho também o PNG, que é um formato em tudo semelhante ao JPEG, mas que me dá transparência de fundo. O que é isto, a transparência de fundo? Ou seja, eu, nesta minha imagem, vou aqui criei aqui uma transparência, ou seja, apaguei parte da fotografia e ficou transparente. E quando exporto, em PNG, nós vemos então que esta exportação manteve esta área transparente. Eu vou abrir mais uma vez aqui no Photoshop para conseguirem ver que retém esta transparência. Conseguimos
Vamos então fazer aqui uma exportação simples de termos a imagem já preparada previamente, ou seja, temos a imagem já em RGB, temos a imagem já com a resolução 72 e fazemos uma exportação simples para ambiente digital. E aqui é muito importante isto que eu estou a referir de ser um ambiente digital, porque se eu souber que estas imagens vão para um ambiente web, ou seja, vão ser usadas num website, numa rede social, num elemento em que estejam alojadas num ambiente web, eu não devo fazer a exportação através do file Save As, como estive a fazer até agora. Devo sim ir a File, Export, Save for Web. Porquê? Porque quando eu uso este menu do Save for Web, e quando eu escolho aqui, e vocês veem que eu só tenho formatos digitais e pixel aqui disponível, eu escolho por exemplo a JPEG, eu já estou a exportar esta imagem com Web Colors. Ou seja, já existe uma optimização do meu código RGB para funcionar em ambiente web. O que me faz com que, desta forma, eu evite problemas que possa ter com a cor e com a reprodução desta cor dentro de um elemento. Além de utilizar o Save for Web, eu recomendo também sempre que possível que usem o PNG. Porquê? Porque o JPEG e o PNG são muitas vezes ficheiros equiparados, mas que têm uma diferença que é muito importante. Que é o JPEG é um ficheiro digital e o PNG é criado com um ficheiro web. Ou seja, a estrutura do tipo de ficheiro é para comportamentos em universos web, ao cabo que o JPEG é criado para comportamentos em universo digital, que depois é adaptado ao web. Ou seja, nós a trabalharmos com PNG, podemos evitar uma série de problemas na exportação das imagens ao utilizarmos este tipo de formato. Aqui neste menu de Save for Web, ela é muito simples. Nós temos então os presets aqui em cima, presets de GIF, JPEG e PNG. Se queremos transparência ou não. Qual é que é o tamanho da imagem. Fazemos save. Aqui, save. E ele vai guardar a imagem exatamente na pasta. Pronto, eu quis colocar. Então, esta capacidade de trabalhar e pegar em layers, achatá-las e exportá-las, sem que a qualidade seja posta em causa, é uma das grandes mais-valias deste software e que nos permite, então, trabalhar com todos estes diferentes tipos de conteúdo, ou seja, temos conteúdo pixel, conteúdo vetorial, conteúdo de texto, e exportá-lo e fazer com que a sua visualização seja a mais correta. Por último, apenas mais uma dica para quando nós fazemos redimensionalização de imagens dentro do Photoshop. Nós temos aqui esta imagem, que está em 300 dpi, SMIC, e eu vou mudar o modelo de cor para RGB. Quando eu quero mudar o modelo de cor, venho aqui a Image, Mode e mudo o modelo de cor. Eu estou a mudar o modelo de cor do documento, não apenas da imagem. Ou seja, se eu tivesse aqui neste documento 30 layers, as 30 layers passavam de SMIC para RGB. Teresa, não por defeito. O PNG pode ter um peso semelhante ou ainda mais pequeno do que o JPEG. Tem a ver muito também com a resolução e com o tamanho da própria imagem. Mas as diferenças não são muito grandes. Então, eu vou trabalhar aqui com esta imagem. Vou desligar a layer e vou então fazer aqui umas edições. Então vou aqui a Edit Pre-Transform ou Ctrl T e vou diminuir, vou aumentar, vou diminuir, vou aumentar.
O que é que está a acontecer? Sempre que eu faço este diminuir e aumentar nesta imagem, ela a cada passo que eu dou está a perder resolução e está a perder qualidade. Porquê? Porque quando eu tenho uma imagem no seu maior tamanho e a diminuo e faço OK, o Photoshop assume que este é o tamanho da imagem e este é o tamanho base. Agora, quando eu vou aumentar, o Photoshop não se lembra que esta imagem já foi grande. Para ele, a imagem tinha este tamanho, ou seja, nós estamos então a esticar estes elementos. Como é que nós conseguimos editar isto e fazer com que a imagem mantenha uma boa qualidade, independentemente das vezes que nós aumentamos ou diminuímos a imagem? Um truque que nós temos aqui é, quando nós temos esta layer, selecionar com o direito do rato e converter em Smart Object. Okay? Ou seja, o que é isto do Smart Object? Ele é muitas vezes usado nos elementos vetoriais e é então uma leitura que o Photoshop vai começar a fazer desta layer em que vai criar uma memória tendo em conta o seu estado inicial e os seus estados futuros. Ou seja, quando eu tenho a minha imagem em Smart Object, quando eu aumento ou diminuo, o Photoshop vai sempre recordar do tamanho inicial e não vou ter esse problema de quando diminuo, vou colocar a qualidade de lado em relação ao aumento que vou fazer posteriormente. É uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, mas é uma dica muito grande, principalmente quando estamos em fase de construção, em que não temos bem a certeza de qual é, que é o tamanho da imagem que vamos usar, ainda estamos a compor, estamos a aumentar e diminuir as imagens, e pode acontecer que nesse processo, e muitas vezes nem podemos nem reparar, estamos a deteriorar a imagem, quando não é necessário, se nas layers vocês a transformarem em Smart Object, e a partir daí podem aumentar ou diminuir sem problema, que a imagem não vai sofrer com esses aumentos ou diminutos. Olá, Francisco. Elementos vetoriais podem ser, quando nós olhamos aqui para a ferramenta de Tools, começando aqui pela Pen Tool e acabando aqui no Rectangle Tool, todos estes elementos que vocês têm aqui, quando os criam, são vetoriais. Ou seja, quando eu faço uma linha, ela é vetorial. Quando eu desenho um retângulo, ele é vetorial. Quando eu escrevo texto, apesar de ser texto, não é? É tipo de letra, ele é reproduzido de uma forma vetorial. Qual é que é a diferença do vetorial com o pixel? O pixel nós temos então este pontilhado, que temos todos estes pontos juntos, que nos fazem com que a nossa imagem fique visível. Quando nós trabalhamos com vetor, nós temos pontos que são unidos. Temos aqui o ponto A, que é unido ao ponto B por segmentos de reta, e que fazem com que a imagem não seja construída pela esta série de pontos, mas pela união dos pontos pelo segmento de reta. Ou seja, aqui não existem questões de qualidade, como nós vemos no pixel, aumentar ou diminuir. Ou seja, sempre que eu aumento ou diminuo um elemento vetorial, não há problema nenhum, porque ele é baseado em pontos. Qual é que é a limitação do vetor? O vetor necessita sempre de um software dedicado para ser visualizado e reproduzido. Ou seja, vocês não podem colocar de uma forma visível uma imagem que é vetorial no Photoshop. Vocês podem ter uma imagem vetorial que exportam para JPEG, ou no Photoshop, no Facebook. Vocês podem ter uma imagem vetorial que exportam para JPEG ou para PNG e depois colocam no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. Mas, ao vocês fazerem a exportação, a imagem é vetorial no programa, mas passa a ser pixel quando exportada. Okay? Além disso, o vetor também tem limitações de reprodução, ou seja, uma fotografia em vetor não, vai deixar de ser uma fotografia, vai passar a ser um mapa vetorial e vai ter algumas limitações em relação a essa técnica de reprodução. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Ficou bem entendido?
aqui RGB, SMIC, para mencionar. Ótimo. Então, da minha parte, foi um prazer.